Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do nosso Evangelismo das Primícias. Contamos com o seu like e que você compartilhe com seus amigos. Antes da mensagem, fique com a música oficial. Chegou a hora. Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o Evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso Rei em breve virá, Ele em breve virá. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do nosso Evangelismo das Primícias, né? Essa série toda especial que nós estamos fazendo por você. Agradecemos a você que está aí conosco mais uma vez
E nós vamos ao nosso estudo de hoje. Nosso estudo de hoje tem como tema mordomia, fidelidade cristã. Então, esse é um assunto todo especial que nós vamos hoje conversar sobre ele e vamos aprender um pouquinho mais do que é mordomia e qual a relação entre mordomia e fidelidade cristã. Começamos afirmando para você que o dízimo, ele é a 10ª parte dos ganhos que nós recebemos. Abraão, ele foi doador dos dízimos, a gente tem esse registro bíblico. Jacó foi dizimista, Moisés também, e nós vemos Jesus confirmando essa prática do dízimo ali no Novo Testamento, quando questionado. O sistema especial do dízimo, ele funda-se no princípio tão duradouro, né? Esse sistema do dízimo, ele funda-se num princípio tão duradouro como o da lei de Deus. O sistema de dízimos era uma bênção para os judeus, e então os judeus eles tinham isso, né, no seu coração. Eles eram realmente, né, dedicados e fiéis a esse princípio dado por Deus, né, com relação ao dízimo. Da mesma maneira, o dízimo também será uma bênção, né, ou podemos dizer que é uma bênção para nós hoje que vivemos e consideramos viver no tempo do fim. Então, assim como o sistema do dízimo foi uma bênção lá no passado, o sistema do dízimo também é uma bênção hoje para a minha e para a sua vida. Na verdade, o que Deus propõe com o sistema dos dízimos e oferta é uma sociedade, né? O que Deus está propondo para mim e para você é uma sociedade. Ele é o proprietário de toda a riqueza. E ele nos convida a participar das imensas bênçãos que ele é capaz de derramar sobre a vida daqueles que cuida, né, de tudo aquilo que ele coloca em nossas mãos para administrar. E é por isso, então, que ele nos pede que nós demos com abundância e com alegria. E esse registro você encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, onde Deus pede, né, que a nossa entrega seja com abundância e seja com alegria. Eu quero convidar você a nos aprofundarmos mais nesse estudo, abrindo a Bíblia. Vamos abrir o livro sagrado e entender melhor qual é o propósito de Deus com relação ao dízimo. E aí eu convido você a começarmos abrindo lá em Salmo 24, verso 1. Então, abra aí, Salmo 24, verso 1. Pegue a sua Bíblia, venha comigo aqui, para juntos a gente aprender mais, tá bom? E aí em Salmo 24, verso 1, nós vamos responder a seguinte pergunta: a quem pertence o universo? Veja aí comigo. Só que antes da leitura, eu quero convidá-lo a orar e vamos pedir a orientação do Espírito Santo para a gente entender esse tema. Querido Pai, estamos agora com a Bíblia aberta e vamos estudá-la. Queremos agradecer a Ti por essa oportunidade e pedir que a orientação do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude a compreender o estudo de hoje. Que o Senhor esteja com esse nosso irmão e amigo que está aí do outro lado no YouTube estudando conosco. Que ele possa também, através do Teu Espírito Santo, ter o entendimento correto daquilo que vamos ver. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. A quem pertence o universo? Então aqui o salmista responde. Salmo de Davi, 24, verso 1. Ele diz aqui: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ok, está definido aqui. A quem pertence o universo? Então o salmista deixa claro, né? Não há dúvida ao que o salmista fala aqui. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela
contém, ok? Ficou claro isso? Então não podemos ter dúvida, né? De que tudo que tem aqui neste mundo, tudo que tem aqui nessa terra pertence a Deus, ok? Vamos para Ageu 2, verso 8. Ageu capítulo 2, verso 8. E aqui em Ageu nós respondemos a seguinte questão. Ageu 2, verso 8, respondemos a seguinte questão: que enormes riquezas Deus possui? Vamos ver o que Deus possui? Então vamos lá, verso 8 de Ageu. Ele diz assim, ó: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Quais são as riquezas que pertencem a Deus? Ele está deixando claro aqui, que a prata e o ouro, né? Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Quem é que diz isso? O Senhor dos Exércitos, tá bom? E agora nós vamos para Deuteronômio, capítulo 8, 17, que lá nós vamos responder o seguinte: graças a quem obtemos nossos bens. Graças a quem? Deuteronômio, capítulo 8, 17 e 18. Vamos lá em Deuteronômio, então, para a gente ver. Deuteronômio 8, 17 e 18. Então, vamos lá. Graças a quem obtemos os bens? Graças a quem eu adquiro as coisas? Né? Reformulando a pergunta para você entender melhor. Então, vamos lá. Diz assim: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Opa! Aqui nesse texto está dizendo que você não pode afirmar que você adquiriu as riquezas por você mesmo. Ah, eu tenho tudo isso aqui graças ao meu trabalho, ao meu esforço, a tudo que eu fiz. Então, o verso está dizendo: não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram riqueza. Aí o verso 18. Confira comigo o verso 18 que diz: antes te lembres, olha que está dizendo aqui, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Tá, entendeu aqui o que diz o verso? Antes de eu dizer que foi eu que consegui, eu tenho que lembrar que o Senhor Deus, é Ele quem nos dá força para adquirir as riquezas. O Senhor Deus é quem nos dá as coisas. Tudo que eu tenho, eu só tenho porque Deus permite. Olha só que interessante, né? Esse texto. E agora nós vamos para Levítico. Volta aí algumas folhas na tua Bíblia e você vai encontrar Levítico capítulo 27. Lá em Levítico 27, os versos 30 e 32, nós vamos responder a seguinte questão: que parte dos rendimentos pertence a Deus? Que parte dos nossos rendimentos pertence a Deus? Vamos ver isso aqui, versos 30 e 32. Então vamos lá. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor e santas são ao Senhor. Quanto Deus é dono aqui, então? Todas as dízimas. Aí você me pergunta, irmão, o que é dízima? Dízima, a palavra dízima vem de 10 ou de décimo. Quanto é um décimo de R$1.000? Quanto é um décimo de R$1.000? Ou 10%. Vamos refazer aqui para você entender, né? A palavra dízima vem de 10 ou 10% ou décima parte.
Agora ficou claro para você? 10%, décima parte. Então, quanto é 10%? Refazendo a pergunta. Quanto é 10% de R$1.000? 10% de R$1.000. 100? Então é isso que Deus está pedindo. Quando ele diz aqui, também todas as dízimas, ele está falando assim, de cada 10, 1 é meu. De cada 100, 10 é meu. De cada 1.000, 100 é meu. De cada 10.000, 1.000 é meu. De cada 100.000, 10.000 é meu. Ficou claro? Então, todas as dízimas da terra, tanto de cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Irmão, está falando aí de cereais, de animais. Eu recebo salário. Tudo bem. Quando Moisés relatou isso daqui, ele estava falando para um povo que vivia ali no deserto como um nômade, que não vivia eles não viviam em uma cidade, e todos eles, o que eles possuíam era o que eles plantavam e que eles colhiam, e o que eles criavam, que eram os animais. Mas se Moisés estivesse redigindo isso para os nossos dias, ele ia dizer assim: 1/10 do seu salário pertence a Deus. Uma dízima do seu salário pertence a Deus. Uma dízima da renda lá do seu mercadinho, uma dízima da renda lá do seu supermercado, lá, uma renda da sua empresa, do lucro, né, da sua empresa, uma dízima, né, do lucro da sua empresa pertence ao Senhor e santas são a Ele. Então Moisés estaria traduzindo para os nossos dias dessa forma, ok? E o que diz o verso 32? No tocante às dízimas, ou a 10ª parte, do gado, do rebanho, e de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Vamos aqui então atualizar para os nossos dias, de tudo que você receber de lucro no seu mercadinho, na sua empresa, lá na sua banca de feira, lá no seu negócio, né, que você faz, da sua confecção, ou do seu salário, 1/10, uma dízima do seu salário, pertence ao Senhor e santos são a Ele. Ficou bem claro isso? É a Bíblia, eu não tenho como distorcer o que o livro sagrado está dizendo e está bem claro aqui o que está sendo colocado pelo livro sagrado. Que parte de rendimentos pertence a Deus, então 1/10. Vamos para Gênesis 2, 28. Aliás, Gênesis 28, tá bom? Gênesis capítulo 28, versos 20 e 22. Gênesis capítulo 28, versos 20 e 22. De quanto temos que devolver o dízimo? Versos 20 e 22. De quanto temos que devolver o dízimo? Que diz: reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar. 28, estou lendo de texto errado, desculpa. Gênesis 28, 20 e 22. Então vamos lá, agora sim. Fez também Jacó um voto dizendo. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der o pão para comer e a roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Então, de quanto temos que devolver o dízimo? A pergunta é: de quanto temos que devolver o dízimo? O que Jacó está falando aqui no verso 22? Releia comigo aí o verso 22. E a pedra que erigi, aliás, vamos ver na segunda parte do verso, depois aí dessa primeira parte, diz assim, ó: e
de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó está dizendo que de tudo quanto Deus conceder a ele estaria devolvendo o dízimo. Então o dízimo você não escolhe assim, eu recebi 10 mil, vou devolver o dízimo de 1.000. Eu recebi 15 mil, vou receber o dízimo de 5 mil. Eu recebi 1.500, vou devolver o dízimo de 1.000. Não. De tudo que vier às suas mãos. Ok? Você precisa devolver o dízimo. Tá. Se você é um empresário, se você tem uma confecção, se você trabalha aí com uma banquinha de feira, você tem que calcular o que é seu lucro. Você não precisa devolver o dízimo do seu capital de giro. Aquele dinheiro que você juntou algum tempo para fazer as compras do mercado. A gente chama de capital de giro. Esse dinheiro que você juntou, você já dizimou lá atrás dele. Então não precisa dizimar de novo. O que você vai dizimar do seu lucro. Você investiu R$1.000 em mercadoria. E o lucro que você obteve desses R$1.000 em mercadoria foi de R$500. Então você vai devolver o dízimo de R$500. Você investiu 5 mil em mercadorias para o seu mercado e você obteve um lucro de 2.500, então você vai devolver o dízimo de 2.500. Por quê? Os 5 mil que você já investiu, você já dizimou lá atrás, não precisa dizimar de novo, correto? Entendeste? Então é isso aí. Muito bem, nós vamos agora para mais um texto que está lá em 1 Coríntios. Novo Testamento, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Então veja aí comigo, 1 Coríntios 9, 13 e 14, em que é empregado o dízimo. Irmão, o dízimo que eu levo para a igreja, ele é empregado em quê? A Bíblia vai responder, vamos ver? Então vamos lá, 9, 13 e 14. 1 Coríntios. Por quê? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Estamos lendo o verso 9. Agora vamos ver o verso 13. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? Você não sabe que os que prestam serviço sagrado lá no templo, do próprio templo se alimentam? E aí ele diz aqui: e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Muito bem. Aí ele vê o último verso 14, diz assim: assim ordenou também o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Verso 14, 1 Coríntios 9. Os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Então, aqui a gente responde aquela questão, você provavelmente tenha feito aí. Para onde vai os dízimos? Para que serve a entrega dos dízimos na igreja? Então aqui está dizendo nesse texto que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Então nós temos um exército de pessoas que pregam o evangelho. Nós temos pastores, nós temos obreiros bíblicos, e essas pessoas estão no campo pregando o evangelho. E tem mais, além de você, além do pagamento de salários, a manutenção desse trabalho. Então, uma pessoa que é missionário, ela tem que ir para um campo missionário, ela depende de pegar um avião, um barco, abastecer seu automóvel para chegar até lá. Existe então manutenção para isso, né? Alguns materiais que nós utilizamos na pregação do evangelho também depende de ser confeccionado em uma gráfica, né? Nós temos, por exemplo, aqui, olha, um guia, né, que a gente chama de guia de estudos,
nós temos revistas, panfletos e muitos outros materiais que são fornecidos para a pregação do Evangelho. E todo esse material que são fornecidos e confeccionado para a pregação do Evangelho, todos eles vêm, né, do dízimo sagrado. Então o dízimo ele serve para a pregação do Evangelho, ele é utilizado para a pregação do Evangelho e para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. Então é para isso que é direcionado o dízimo sagrado. Vamos voltar lá em Levíticos. Quero que você volte aí comigo, Levíticos. Eu já deixei marcado aqui, deixa eu só voltar lá para a gente ler. Levíticos 27. Ok, já encontrei. Então vamos ver aqui, olha só, que diz aqui. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como os frutos das árvores, são do Senhor e santas são ao Senhor. Está bem claro aí em Levítico capítulo 27, verso 30. Deus aqui declara o que é propriedade exclusiva dele. Muito bem, então nisto nós não temos o direito de escolher. Nem eu e nem você podemos escolher. Por quê? Porque tudo é propriedade de Deus. Ele está deixando claro aqui na sua palavra que tudo é propriedade dele. Deus ele exige de nós obediência total, então eu não tenho escolha, né? Porque eu tenho que obedecer. As ordens, elas têm que ser cumpridas. Em Malaquias 3:10 e Deuteronômio 14:22, ela fala de um livre arbítrio. O que acontece? Eu não tenho escolha diante daquilo que Deus pede. Porém, Deus não me força. Aqui em Malaquias 3:10 e em Deuteronômio, Deus fala de um livre-arbítrio. Malaquias, por exemplo, ele deixa claro que Deus ele pede que a gente faça um desafio com ele. Então Deus está dizendo assim, olha, é isso aqui que eu quero. Mas se você tem dúvida, faça comigo um desafio. Quer ver? Vamos lá. Eu gostaria, talvez esse estudo hoje até fique um pouquinho mais longo, né? Mas eu quero abrir aqui com você esse livro de Malaquias 3:10. É o último livro do Novo Testamento. Aliás, do Velho Testamento, desculpa. Último livro do Velho Testamento aqui, Malaquias 3, verso 10. Deus nos chama aqui para um desafio. Olha só, o que diz aqui. Dê comigo aí, se você conseguiu abrir junto comigo, se não, você pode dar uma pausa no vídeo, procurar e depois leia comigo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Deus aqui está fazendo um desafio para mim e para você. Ele está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ok? Trazei os dízimos porque a casa do Senhor necessita, para pregar o Evangelho, para pagar aqueles que vivem do Evangelho, né? Para manter a casa. Ele está dizendo aqui. Só que aí ele diz o seguinte, é isso que eu quero, mas você não é obrigado a fazer. Agora você tem dúvida? Eu vou te fazer um desafio. E aí na sequência do verso ele diz, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Aí ele coloca quais são as promessas aqui, o que ele pode fazer. Veja no verso 11, por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma os frutos da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma das promessas que ele deixa claro que vai cumprir se você aceita o desafio dele. E no verso 12 ele diz assim, todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só que Deus está, então, desafiando você, né? Deus está dizendo para você que você não é obrigado a dar aquilo que Ele quer que você dá. Porém, Ele te desafia a fazer prova dele e Ele deixa promessas para aqueles que cumprem e que desejam ser fiel. Sabe, meus amigos, Deus,
Deus aceita tanto o bom como o mal. De acordo com Levítico 27, 32 e 33, aqui Deus ele se preocupa, nesse caso específico, com pela qualidade, não pela qualidade, mas pela quantidade. Aqui ele dá, ele diz, é isso que eu quero, 1/10, 1/10. Então aqui ele está deixando bem claro e ele é específico, não pode ser 9%, não pode ser 5%, não pode ser 1%, ele está específico. Aqui ele não abre mão, ele está dizendo que é 1/10, ou seja, que é 10%. Ele não abre mão disso, deixa ele bem claro. Ok? Embora o dízimo seja um dever, Deus espera que essa obrigação tenha motivação do amor, um amor responsável, um amor que leva ao quê? A obediência. Então, Deus quer, ele diz o que ele quer, ele diz a quantidade que ele quer, ele não abre mão dessa quantidade. Mas ele espera de nós amor no que fazemos. Então, ele nos dá o livre-arbítrio para escolher obedecer ou não. E eu vou dizer uma coisa importante: se Deus não desse a nós livre-arbítrio para obedecer ou não, Deus teria forçado Adão e Eva a ser obedientes. Não teria nem colocado aquela árvore lá no jardim. Deus teria forçado Lúcifer lá no céu a ser obediente a ele. Não teria nem dado essa opção a Lúcifer. Porém, Deus não nos força. Ele nos faz criatura com livre escolha. Porém, ele diz o que ele quer e ele faz um desafio para mim e para você. E ele diz: se você aceita o meu desafio, eu tenho promessas de bênção sobre a sua vida, como ele declara aqui em Malaquias 3,10, onde ele diz que ele repreende o devorador. Ou seja, ele não deixa com que nenhum mal aconteça a você, e ainda os seus rendimentos eles vão ser o suficiente que você precisa, ou inclusive vão se multiplicar, né? É isso que ele deixa claro. Nós entendemos aí um pouco sobre o dízimo. Portanto, nós entendemos que o dízimo é algo que Deus pede, ele diz o que ele quer e ele faz um desafio para aqueles que aceitam ser fiel. Ok? Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre uma outra parte da fidelidade que está relacionada às ofertas. O que é a oferta? A oferta, ela é o que a gente devolve daquilo que sobra. Vamos lá. Você tem um lucro na sua empresa de 10 mil reais. Deus diz para você: olha, desses 10 mil aí, que você obteve de lucro esse mês, 1.000 é meu. Ok? Ele não abre mão disso, tem que ser 1.000. Ele te desafia a pegar esse valor e devolver para ele. E ele diz: se você fizer isso, eu inclusive vou te recompensar com bênçãos. Está escrito aqui em Malaquias 3,10. Muito bem. Só que agora ficou para você 90%, que equivale dos 10 mil de lucro na sua empresa, 9 mil reais, ok? Então você tem 9 mil reais nas suas mãos. Agora Deus diz para você o seguinte: amigo, eu preciso que você... Agora você me devolveu o que me pertence. Agora eu preciso que você me prove que você é grato por eu ter te deixado com os 90%. Como é que eu vou provar para Deus que eu sou grato por Ele ter me deixado administrar a maior parte, ou seja, os 90%? Através de uma oferta chamada oferta de gratidão. E você pode dar o nome que você quiser. Você pode dar uma oferta de gratidão, você pode dar uma oferta para manutenção da obra, você pode dar o nome que você quiser, mas é uma forma de você mostrar para Deus que você é grato pelo que Ele permitiu você administrar. Nós vemos aqui em Deuteronômio 16:10 essa confirmação, que depois do dízimo, né, da nossa parte, daquilo que Deus deixa e permite ficar nas nossas mãos, Ele pede que nós demos, né, de forma voluntária uma oferta.
A quantia que nós damos, ela está determinada pelo critério espiritual de avaliação e proporção das bênçãos. De acordo com 1 Coríntios 16, 2 e Deuteronômio 16, 17 e Lucas 12, 48, né? Além da gente ter a faculdade de escolher devolver essa oferta, ela tem que ser proporcional às bênçãos. E aí você vai medir. O que você entende de bênção? Você acha que você ter um lucro mensal de 10 mil na sua empresa, né? Deus só pedir de você 10% desse valor, te permitir administrar 90%, ou seja, a maior parte desse valor, isso para a sua vida não é uma bênção? Tá. E aí, o tamanho da sua gratidão, a sua avaliação, né, a sua gratidão a Deus por permitir você ter esse valor, é que vai corresponder, é que vai demonstrar, isso vai ser demonstrado através da oferta que você dá. Então você vai ter uma escolha. O tamanho da oferta que você retira desses 90%, né, desses 9 mil reais de 10 mil, que Deus permitiu ficar com você, o tamanho da oferta que você vai tirar para a obra de Deus, vai mostrar o tanto quanto você é grato. Porque o que nós precisamos entender é que 10% não é meu. De 10 mil, 1.000 não é meu. Então, o tamanho da minha gratidão, eu vou demonstrar do valor que eu tiro, do que fica comigo, dos 90%. Ok? É isso que você precisa entender. E aqui, de acordo com 1 Coríntios 16, Deuteronômio 16, 17 e Lucas 12, 48, ele nos dá também, assim como no ser fiel no dízimo, ele também nos dá a faculdade de escolha, né? Não é algo que ele nos força a fazer. Deus somente aceita a oferta que é perfeita, porque ela está representando, né, a Cristo. Aquilo que mais preocupa, né, a Deus é a qualidade. Então Deus, ele quer que você, quando devolva e decide devolver, a sua oferta, ela tem que ser algo que sai do seu coração e com a decisão de realmente fazer aquilo em demonstração de gratidão. Se você faz por obrigação, não será bem-vindo para Deus. Tem uma historinha lá em Mateus que diz que Jesus estava no templo e ele estava ali com seus discípulos e tal, observando as pessoas no templo que entrava, que depositava ali a sua oferta, né? Havia naquela época no templo uma área na entrada onde as pessoas chegavam e depositavam as suas ofertas. E algumas pessoas chegavam ali e jogavam sacos de ofertas, aquilo fazia barulho, as moedas caíam, né? E fazia aquele barulho ali. E aí, diante daquilo, Jesus observando ali com seus discípulos, uma mulher chega de forma envergonhada, com uma moeda na mão, e ela espera ali que aquele tumulto passe para que ela ali de forma discreta chegue e coloque a sua moeda. E Jesus, observando aquilo, ele olha e ele chama a atenção dos discípulos e diz: olha, a oferta dessa mulher, ela tem muito mais valor do que a oferta dos outros. Por quê? Porque a oferta dos outros, eles estão dando daquilo que estão sobrando para eles. Eles já têm muito dinheiro e o que eles dão do que sobram. Porém, essa mulher, ela está dando da última moeda que ela tem. Ela poderia muito bem pegar essa moeda e ir lá no mercado e comprar comida para levar para dentro de casa. Mas ela sabe que isso que ela tem aí para dar não é dela, é de Deus. E ela está devolvendo para ele. Então, muitas das vezes, você pode se ver numa situação semelhante. Mas para Deus não importa a quantidade, mas sim a qualidade. E o único momento em que ele determina a quantidade é quando ele diz que 1/10 é meu. Aliás, 10% é meu. Quando ele diz que 10% é dele, é o único momento que ele determina a quantidade. Mas mesmo assim ele ainda diz: eu faço um desafio para você me devolver esses 10% e se eu não abrir as janelas do céu para você. A motivação do amor é a única que Deus aceita, ainda que a oferta seja da melhor qualidade. A motivação está no doador.
Deus, ele olha o doador e a sua oferta. Gênesis 4:4, São João 3:16 e São João 15:13. Portanto, o dízimo ele é devolvido ao passo que as ofertas são doadas voluntariamente. Grave bem isso daqui. Dízimo é devolução, porque Deus disse 10% é meu. Então, se eu seguro os 10%, é como se eu estivesse roubando de Deus. Porque ele disse, é meu, não é seu, é meu. 10%, portanto, é devolução daquilo que é de Deus. E o que é oferta? Aí deixa claro aqui que as ofertas são dádivas voluntárias. As ofertas são a nossa resposta ao amor e à gratidão pelas bênçãos que Deus nos deu. E agora, é a minha pergunta para você. O que fazer de posse dessas informações? Eu tenho para você algumas respostas da Bíblia aqui. O que você precisa fazer? 1 Pedro 4,10 diz que você deve ser um fiel administrador dos bens de Deus. Você aprendeu aqui nos textos da Bíblia Sagrada que tudo pertence a quem? A Ele, não é isso? Tudo que há na terra, a prata, o ouro, tudo é dele, certo? Então, o que eu tenho em mãos hoje não é meu, eu administro. Portanto, eu preciso entender isso e ser um fiel administrador daquilo que Ele permitiu eu administrar. Lá em Provérbios 11, 24 e 25, diz que Deus nos convida a ser um sócio. Então, quando Deus ele chega para você e diz assim, olha, tudo é meu, eu vou colocar nas suas mãos e você vai administrar. Você me devolve 10% e o resto é seu. O que significa isso para você? Que Ele está te convidando para ser um sócio. Porém, nessa sociedade você fica com a maior parte. Que sócio faria isso? Mas é isso que Deus faz conosco. Ele nos convida a ser sócio. 2 Coríntios 9, 6 e 7, ele pede que nós, ao fazer essas devoluções e essas doações, nós devemos fazer isso com alegria no nosso coração, em gratidão, demonstrando que realmente nós somos gratos e amamos a esse Deus que nos permitiu ser administrador de tudo, né? Que nos permitiu a ter tudo em nossas mãos. Queridos amigos e irmãos, tudo pertence a Deus, pois Ele criou todas as coisas. Nós pertencemos a Ele também. Sabia disso? Que você a Ele pertence? Foi Ele que te fez. Se você tem vida, saúde, hoje foi Ele que permitiu. Se você trabalha hoje e adquire as coisas, é Ele que permite. Tudo que vem às suas mãos é Ele que permite. Ok? Então nós pertencemos a Ele, tudo é dele, nada é nosso. Ele nos colocou neste mundo, Ele nos deu responsabilidade de administrar todas as coisas. E classificamos as bênçãos dadas por Deus em 4 grupos: tempo, o corpo, as habilidades, os talentos, os bens materiais. Quando nós estudamos, por exemplo, sobre o sábado, nós vimos que este é um período de tempo semanal que pertence a Deus. Ele disse assim, lá no 4º mandamento, né, que está lá em Êxodo 20, de 8 a 11, que você deveria, ele disse lá, olha, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. É dia separado, é dia santo, que deve ser dedicado a Ele. Não é diferente, meus amigos, com relação aos bens que Deus permite que você tenha em mãos. Ele está dizendo para você assim, olha, assim como Ele disse com relação ao sábado, 6 dias você vai trabalhar, no 7º você reserva para mim. Ele está dizendo para você, olha, tudo está aqui nas suas mãos, você vai administrar. Do 100% eu quero 10%. E os outros 90% é seu. É o mesmo princípio, ok? Então, se você entender o princípio do sábado, você vai entender o princípio dos dízimos e das ofertas. E aí, voltando com relação ao sábado, além de ele dizer que o sábado é dele, o 7º dia, ele ainda requer a sua adoração durante os outros 6 dias.
assim como ele diz para você que 10% da sua renda é dele, mas ele deseja que você demonstre gratidão, tirando de seus 9% uma parte em ofertas, né? O princípio é o mesmo. E eu digo para você neste momento, você deseja, é o desejo do seu coração reconhecer que tudo pertence a Deus? Depois de tudo que você aprendeu nessa noite, você reconhece que nada é seu, que tudo pertence a Deus? E é esse o seu desejo hoje, no seu coração, reconhecer que tudo pertence a Deus, inclusive você e o corpo que Ele permitiu você ter? Deseja você hoje ser fiel a Deus, de acordo com os ensinos dele aqui na palavra, de acordo com o que Ele pede nos dízimos e nas ofertas? Devolvendo a terça parte e sendo grato através das ofertas do Senhor, é esse o seu desejo? Como um administrador fiel, você entregar a Ele tudo que você faz, a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, e deixar que Ele ajude você a administrar, entendendo que Ele na verdade é o dono e que você está ali apenas para poder cumprir o papel de administração, e Ele é que tem que estar do seu lado, cuidando. Se você entendeu isso, e decidiu a partir de hoje, reorganizar aí as coisas, e permitir que Deus participe mais, entendendo que Ele sim, na verdade, é o dono de tudo, e você só está administrando. Se é isso que você entende, deseja reorganizar as coisas e mudar, eu quero em seguida, após a música, orar por você. Silêncio envolve o ar, eu não posso acreditar. À minha frente está Jesus, com o rosto tão feliz. Os anjos se ajoelham em louvor e adoração, e Jesus se aproximando, segura firme a minha mão. Minha angústia se findou dentro de mim, tudo é paz. Sua mão toca meu rosto e enxuga meu chorar. Ele olha nos meus olhos e com emoção me diz: nunca mais irei chorar por meu filho que partiu. Nunca mais irei sofrer por amar até morrer. Minha angústia já se foi, hoje eu sou bem mais feliz, pois eu tenho novamente o meu filho junto a mim. Mas ainda me lembro de outro filho que ao Éden não voltou, preferiu andar sozinho, meu amor não aceitou. Eu te amo, meu filho, quanto tempo eu te esperei. Lá no Éden eu chorava,
com saudade de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden retornou. Eu te amo, oh meu filho, quanto tempo eu esperei. Lá no Éden eu chorava com saudade de você. Minha vida sem meu filho nunca mais se completou, mas agora finalmente nosso Éden retornou. Dia após dia, o nosso Deus está de braços abertos, dizendo: eu te amo. Eu desejo que você retorne o mais rápido, o mais breve possível. Que nosso Deus seja louvado. O reencontro é possível. Chegou a sua hora. Amém. Você já entendeu que tudo que você tem hoje nas mãos, você é apenas um administrador, que tudo isso pertence a Deus, e que Ele pede de você que você deva devolver apenas a 10ª parte para Ele, e que de forma grata você vai tirar dos 90% que Ele permite você administrar, aí uma oferta em gratidão. Você já entendeu tudo isso? De acordo com o livro sagrado, aquilo que nós estudamos na Bíblia Sagrada. Se você deseja reorganizar a sua vida, reorganizar os seus negócios para que esteja em harmonia com isso que Deus pede de você, se é esse o seu desejo, eu quero agora orar por você e pela sua decisão. Feche os seus olhos comigo. Querido Pai, nós estamos aqui nessa noite encerrando esse estudo. Esse nosso irmão e amigo que está aí do outro lado entendeu agora que o que ele administra pertence a Ti. Nada veio por acaso para as suas mãos. E que o Senhor, de tudo que o Senhor colocou nas suas mãos, o Senhor está pedindo apenas 1/10. E que dos 90% o Senhor também está pedindo que Ele demonstre a sua gratidão através das ofertas. Ele já entendeu isso e está decidido a mudar de vida. Eu peço agora que o Teu Espírito Santo trabalhe no seu coração, na sua vida, na vida da sua família, tirando dele todas as dúvidas com relação a este assunto, e que o Senhor venha cumprir, e nós temos plena certeza que se ele realmente decidir ser fiel e harmonizar a sua vida e os seus negócios de acordo com a sua palavra, o Senhor estará cumprindo as promessas de Malaquias sobre a sua vida, não permitindo que o devorador toque no seu campo, nos seus bens, não permitindo que nada de mal venha. Assim, Pai querido, o Senhor estará demonstrando a ele que vale a pena ser fiel e devolver aquilo que pertence a Ti, porque é assim que o Senhor deseja. Toma essa pessoa nas Tuas mãos, dirija a vida dela, guarde-a e ajude ela nessa decisão de ser fiel a Ti, reorganizar a sua vida de acordo com aquilo que o Senhor pede na sua palavra. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Obrigado. Até o próximo estudo.